Eu andei sem destino, perdi a razão. Aleluias, aleluia. Na estrada da vida, eu fui na contramão. Glória a Jesus. Mergulhei de cabeça. Glória a Jesus. Num abismo sem fim. Glória a Jesus. Loucuras, tristezas. Glória a Jesus. No terrível espírito. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dada a Deus. Meus pecados no chão, minha alma vagava na escuridão das garras da morte. O Senhor me arrancou, me fez ver a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Aleluias! A paz do Senhor, povo de Deus. A paz do Senhor, povo de Deus. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida e através da sua vida. A paz do Senhor, irmã Esmeralda. A paz do Senhor, irmão Irineu. A paz do Senhor, povo de Deus. Que Deus abençoe você aonde você estiver. Que o nome do Senhor seja glorificado. Mais uma vez está entrando no ar o seu abençoado programa Exército de Deus, aqui diretamente da cidade de Barreiras. Hoje estamos aqui em Barreiras, Bahia. Semana passada estávamos lá em Brasília, na casa dos nossos pais, ali louvando, engrandecendo o nome do Senhor, juntamente com eles. Mas hoje estamos aqui na cidade de Barreiras. Eu, a minha esposa, a pastora Riva, estamos aqui. Chegamos para daqui deste lugar, juntos, adorarmos o nome do Senhor. Você que está aí do outro lado, seja impactado pelo poder de Deus, seja impactado pela esta palavra, a palavra que liberta, a palavra que transforma. A paz do Senhor, irmã Júnia Guimarães. A paz do Senhor, irmã Nildinha. Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua casa, a sua família. A paz do Senhor, irmão Paulo Ó, que Deus abençoe o senhor, a sua esposa, a sua filhinha, o seu lar, a sua casa. Que o nome do Senhor seja glorificado na vida de vocês, aonde quer que vocês estejam. Sejam abençoados pelo poder de Deus, sejam abençoados por essa palavra. Hoje nós somos verdade, mas um dia nós já fomos engano. Nós já fomos fonte seca, mas hoje nós somos um oceano. Amém? Glória a Jesus. A palavra que Deus traz ao nosso coração hoje é que não importa o seu passado não te condena. O seu passado não pode destruir os planos que Deus tem para o seu futuro. O seu futuro tem nome. O seu futuro é a presença do Deus vivo e poderoso. O que Deus tem para você vai muito mais além do que aquilo que você pensa, do que você imagina. Deus tem muito mais em favor da sua vida. Não importe se as lutas, as provações, as adversidades, as dificuldades têm vindo de encontro à sua vida e muitas das vezes têm impedido, atrapalhado, têm tentado ser obstáculos para o agir do Senhor na sua vida. Mas eu digo a você, a esperança para o seu futuro é Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. A bênção, Pai, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nesta sexta-feira para juntos adorarmos o nome do Senhor, para glorificarmos o nome do Senhor. Irmãos, vamos aproveitar e compartilhar esta live. Vamos aproveitar e compartilhar essa live, levar essa palavra a outras pessoas. Hoje o Espírito Santo de Deus colocou algo no meu coração muito glorioso, uma palavra tão maravilhosa, que nos leva ao início de tudo. Voltarmos à prática das primeiras obras, voltar ao início, voltar lá para os primórdios, de onde nós tivemos o nosso encontro com Deus. Irmãos, preste atenção, preste bastante atenção. Talvez você vai compreender melhor o que eu estou dizendo a você, com o seu sentimento, com a sua alma. Preste atenção. O dia em que você encontrou Jesus Cristo na sua vida, aquele dia
em que você encontrou a Jesus no seu coração. Aquele dia que você levantou as suas mãos, aceitando a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Aquele dia que você convidou Ele para entrar na sua casa, no seu lar, na sua vida, na sua família. Aquele dia que você lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, se arrependendo dos seus pecados, se arrependendo da prática da maldade, da vida velha, se arrependendo daquilo que você tinha feito, que tinha afastado você da presença do Poderoso. Quando você naquele dia tomou uma decisão de não mais viver para você, mas viver para Ele. Eu gostaria que você fizesse uma análise, uma retrospectiva e voltasse àquele primeiro instante. E você ia ver, e você vai ver, que aquele momento foi um momento de um divisor de águas na sua vida. Foi um momento em que você realmente sentiu a presença de Deus, a ponto de você se entregar para Ele. Daquele dia em diante, você começou a experimentar a presença de um Deus todo-poderoso na sua vida. Daquele dia em diante, você começou a experimentar o que é verdadeiramente viver uma nova vida. Daquele dia em diante, você começou a entender que a sua vida não pertencia mais a você, mas pertencia a um Deus vivo e poderoso, a um Deus que pode e que vai e que tem mudado a história da sua vida. Então eu gostaria que neste dia de hoje nós pudéssemos fazer uma retrospectiva, voltarmos lá atrás para entendermos o lugar de partida de onde começou toda a história da nossa nova vida em Cristo Jesus. Então você que está se antenando aí agora, você que está entrando nessa live, compartilhe essa live, porque hoje o Espírito Santo de Deus vai trazer algo ao meu coração, da mesma forma que trará ao seu. A paz do Senhor, irmã Juliana Dione. A paz do Senhor, irmã Flora Lima. Deus abençoe a sua vida. Amém, Pai. Que Deus abençoe o Senhor. Deus abençoe a mãe. Deus abençoe as minhas irmãs, a Rebeca, todos vocês aí em Brasília. Que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um de vocês. Amém. Amados, vamos compartilhando essa live e abençoando a vida de outras pessoas que da mesma forma estão necessitadas, carentes de ouvir uma palavra de Deus para a sua vida e para o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra que veio hoje ao meu coração, ela tem nome: quero voltar ao início de tudo. Quero voltar à prática das primeiras obras. Aleluias. Aleluias. Nas cartas de 1 a João, o capítulo de número 4, o versículo de número 19. 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 19. Diz: nós amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Preste bastante atenção nessa palavra. Nós amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Quem nos amou primeiro? Jesus Cristo de Nazaré. Ele nos amou primeiro. Então, esta é a palavra que veio ao meu coração, nos dando o entendimento de nós voltarmos à prática das primeiras obras, de nós voltarmos ao início de tudo. Aquele dia em que você levantou as suas mãos aos céus e disse: Senhor, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor, eu te aceito como o Senhor da minha vida. Aquele dia que você entregou a sua vida, aquele dia que você entregou o seu lar, a sua casa, a sua família, o seu coração, os seus sonhos, os seus projetos, aquele dia em que você se encontrava com seu coração aflito, com seu coração desesperado, aquele dia que você se encontrava cheio de problemas, de dificuldades, aquele dia em que você se encontrava com a sua alma à beira de um precipício,
em que você já não via mais esperança em lugar algum. Você procurou a solução nos seus amigos e não encontrou. Procurou a solução nos seus parentes e não encontrou. Procurou a solução no governo e não a encontrou. Procurou a solução nas cartomantes, na macumbaria, na feitiçaria, no candomblé, na farra, nas noitadas, nos carnavais, na prostituição, nas amizades, nos relacionamentos, e você não encontrou a solução para a necessidade em que sua alma encontrava. Naquele momento, você decidiu a não viver mais a sua vida da forma em que você estava vivendo. E naquele dia você tomou uma decisão na sua vida e disse: Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração, eu entrego a minha alma, eu entrego a minha mente, eu entrego os meus sonhos, eu entrego os meus projetos, eu entrego os meus desejos, as minhas vontades, eu me entrego por inteiro nas suas mãos. Aquele dia, aquele momento, houve um divisor de águas na sua vida. Dali você começou a crer que não importasse o momento difícil em que você estivesse enfrentando, que não importasse o momento difícil em que você estivesse vivendo, que não importasse qual tamanha fosse a luta, a provação, a adversidade, o desespero, não importava qual fosse a situação, você sabia, você tinha convicção, você tinha certeza de que em tudo você já era muito mais que vencedor. Naquele instante, você abriu a alma, você abriu o coração para que a sua vida fosse transformada pelo poder da palavra de Deus, pelo poder transformador, pelo poder que trouxe a você a esperança, trouxe a alegria, trouxe a paz, abriu novos horizontes para você. Naquele instante em que você decidiu entregar a sua vida a Jesus, você passou a não viver mais para você mesmo, mas você passou a viver para Jesus. Você passou a viver uma nova vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Naquele instante em que você ergueu sua alma, seu coração e as suas mãos a Ele e disse: eu lhe aceito como um único e suficiente Salvador da minha vida. Naquele instante, a sua vida teve um marco. Naquele instante, a sua vida teve um antes e um depois. Naquele instante, a sua vida passou a ter um novo sentido. Naquele instante, a sua vida passou a ter uma nova diretriz, um novo rumo. Naquele instante, a sua vida começou a ter uma luz diferente, um brilho diferente. Os seus olhos mudaram, o seu semblante mudou. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que prostituía não prostitui mais, aquele que vivia nas noitadas, nas farras, na vida de imoralidade já não vive mais, aquele que roubava já não rouba mais, aquele que mentia já não mente mais, aquele que matava já não mata mais, aquele que era um adúltero, que era um prostituto, que era um profano já não é mais, aquele que não tinha paz, alegria, felicidade, agora já não é mais essa pessoa, porque a partir de agora ele vive uma vida de santidade, ele vive uma vida de paz, de alegria, de felicidade, de amor. Naquele instante, naquele dia em que você tomou um propósito na sua vida, tudo mudou. E aí eu venho, através desta palavra, dizer a você, na carta de 1 João, o capítulo de número 4, o versículo de número 19 diz: nós amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro.
Quem te amou primeiro? Jesus. Antes de todas as coisas ele já era, porque ele era Deus no princípio. E após todas as coisas ele ainda será, porque ele continua sendo Deus. E é sobre esta atenção que eu gostaria de chamar você agora, neste momento, para que você voltasse ao início da sua caminhada cristã. Talvez eu esteja falando aqui com alguém que já tem um ano de fé, um ano que aceitou Jesus, mas talvez você tenha apenas uma semana de fé, um mês de fé, um mês em que você entregou a sua vida a Jesus. Talvez você tenha uma década de fé, talvez você tenha 2 décadas de fé, talvez você seja como eu, que já nasceu no Evangelho e já vai fazer quase 5 décadas de fé. Mas eu quero não me ater ao tempo em que você se entregou. Eu quero que você volte ao início, ao princípio da sua caminhada para com Deus. Sabe por quê? Porque a verdade do Evangelho, ela não mudou. Quem mudou somos nós. O tempo vai passando, os anos vão passando, o ser humano vai evoluindo, e a evolução não traz as mesmas esperanças de outrora. Antes você sentia a presença de Deus apenas ao dobrar os joelhos. Hoje você precisa ouvir várias pregações para, dentre umas delas, você decidir qual destas palavras falou mais contigo. O tempo vai passando, os anos vão se passando, e a gente vai se conformando com as coisas deste mundo. Mas a palavra de Deus vem de encontro a mim e a você e diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas renoveis a vossa mente, sede renovada a vossa mente no poder do Evangelho transformador de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe o que eu estou chamando a atenção para você? Porque hoje eu saí para fazer algumas visitas nas casas de alguns membros e congregados aqui do Ministério Exército de Deus das Nações. E nesta minha passada pelas casas dos meus irmãos, o Espírito Santo de Deus começou a falar ao meu coração as coisas tão simples, mas tão gloriosas, como Ele tem falado comigo há dias, semanas, meses e anos, que é necessário nós voltarmos ao início de tudo, ao princípio do Evangelho. E aí o Espírito Santo de Deus me trouxe a palavra que se encontra no livro de Apocalipse, o livro do fim. A palavra do Senhor veio de encontro à minha vida ali no capítulo de número 2, o versículo de número 4 e o versículo de número 5. Estes 2 versículos me trouxeram a clareza de tudo isso que eu quero passar para você. O Espírito Santo de Deus trouxe algo ao meu coração. Para você que está entrando agora, a paz do Senhor Jesus Cristo, a irmã Zenailde, a irmã Nilda, os demais irmãos que estão entrando aí agora, a irmã Gerlaine, Deus abençoe, a irmã Juliana Dione. Mas eu gostaria que você atentasse a esta palavra. E o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo, e ele me trouxe esses 2 versículos, porque ele disse assim: meu filho, antes de você se entregar a mim, eu já havia separado o amor que eu tenho por ti, para receber você do jeito que você veio. Quando você despertou dentro do seu coração um desejo de me conhecer, eu já te conhecia, eu já chamava você pelo teu nome. Quando você decidiu se entregar de corpo, alma e coração para mim, eu já estava andando dia após dia à sua retaguarda, guardando, livrando, protegendo você e trazendo você para mim. Enquanto você estava no escuro das ilusões, das distrações e das desilusões deste mundo, eu era luz
para trazer a clareza da esperança de um novo dia para a sua vida. E da mesma forma o Espírito Santo de Deus traz esta palavra a mim, e eu lanço essa palavra a você, dizendo a você que o Espírito Santo de Deus corre dia e noite, incessantemente, a corrida da transformação, a corrida da alegria, a corrida da paz, da esperança, a corrida de novidade de vida para você. Você pode se esconder, você pode até tentar fugir, você pode até mudar o conceito do que você tinha antes de evangelho, mas o evangelho de Cristo Jesus continua sendo o mesmo, porque ele diz que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele será eternamente. O que o Espírito Santo de Deus vem dizer a você, irmã Ivone, irmão Tiago Olive, irmã Juliana, irmã Zenailde, irmã Esmeralda, irmão Paulo Ock, Morineu, irmã Nilda, o que a palavra de Deus vem dizendo a você, Débora, é que independentemente de você ter mudado as suas atitudes para com Ele, Ele continua sendo o mesmo Deus que quer, que está disposto a mudar a história da sua vida. Ele diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será eternamente. Não importa o momento em que você se encontra, ou que é um momento de fé, um momento de esperança, um momento de força, de graça, de poder, de autoridade, ou se você está vivendo um desespero, uma dor, uma aflição, um medo, se você anda desesperado, se você anda desenganado, se você anda desiludido, não importa a situação que você esteja, o Deus a qual escolheu a você, aquele que diz, nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro, lá em 1 João 4,19, Ele está dizendo a você, eu não mudo, eu jamais mudarei, e as minhas palavras jamais voltarão para mim vazia, as minhas promessas jamais deixarão de se cumprir. E o que Deus está dizendo a você é que não importa a situação em que você se encontra, não importa qual é o meio que você está vivendo agora, Ele diz a você, há esperança para o teu futuro, e o nome dessa esperança tem Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, aquele que morreu no alto do Calvário, aquele que morreu na cruz, para que através da sua morte, eu tivesse vida, você tivesse vida, o seu lar tivesse vida, a sua casa, a sua família, para que esta nação inteira tivesse vida, para que o mundo inteiro tivesse vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que eu quero que você entenda, é que Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo, mas nós temos mudado dia após dia. Vamos fazer uma análise de antes. Talvez você que já nasceu no Evangelho vai entender melhor do que eu estou falando, mas talvez você que já tem 10 anos de fé, você também vai entender. Mas talvez você que já começou agora, 5 anos, talvez consiga também entender. Mas talvez você que aceitou a Jesus nessa geração nova, talvez você vai ficar meio perdido. Mas é muito fácil e simples de você compreender quando você entender o desfecho dessa mensagem. O que o Espírito Santo de Deus me trouxe. Deus me voltou há anos atrás, na minha infância. Eu sou filho de pastor, sou neto de pastor. Na geração da minha família, nós temos tios pastores, meus pais pastores, meus primos pastores, agora netos e sobrinhos dos meus pais também pastores, e primos meus também pastores. Então nós viemos de uma geração cristã. E eu começo a fazer uma retrospectiva, uma autoanálise da minha vida, do início da minha caminhada cristã. E eu começo a pensar em algumas coisas. Mesmo que talvez eu não tenha experimentado,
este verdadeiro evangelho transformador de vida, como a palavra de Deus me diz todos os dias. Mas eu ainda cheguei a encontrar um povo que a esperança dele, a esperança do povo que servia a Deus, não estava em homens, estava na palavra de Deus. A esperança ainda estava em ir à igreja, mas ser a igreja. Irmãos, no início da minha geração, era uma geração em que, se houvesse um nascimento de um filho, era motivo de fazer um culto de ação de graças a Deus pelo nascimento deste filho. Eu venho de uma geração que, quando se completava um ano de vida, era um motivo de glorificar a Deus, era um culto que era feito. Eu venho de uma geração que, quando se comprava-se uma casa, fazia um culto de inauguração daquela casa, celebrando a Deus em gratidão por aquilo que Deus tinha feito. Eu venho de uma geração que, quando uma igreja ia ser construída, antes da construção daquele templo, íamos para o terreno daquela igreja, fazíamos um círculo de oração, consagrando aquele terreno ao Senhor. E quando se decidia construir o templo naquele lugar, era cavado-se um buraco, era colocado ali uma pedra fundamental, e dentro daquela pedra era colocado Bíblias, era colocado esperanças, era colocado pedidos, era colocado pertences, em gratidão por aquilo que Deus tinha feito na nossa vida, através de nos conceder aquele espaço para glorificar. Eu venho de uma geração, quando alguém tinha uma dor de dente, essa pessoa ligava para o pastor e dizia: pastor, ora por mim, porque meu dente está doendo. O pastor orava, a pessoa era curada e já não tinha mais problema. Eu venho de uma geração de pessoas que tinham problema nas cascas dentárias e orava, e os dentes eram abiturados com ouro, porque havia milagre nessa geração. Eu venho de uma geração em que as mulheres que não podiam engravidar não precisavam fazer exames, não precisavam fazer tratamento, não precisavam procurar a tecnologia humana para poder gerar filhos. Essas mulheres iam à igreja, oravam, e o Senhor trazia, abria a madre delas e elas começavam a gerar filhos. Eu venho de uma geração em que leprosos entravam dentro das igrejas e eram curados pelo poder da palavra, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Eu venho de uma geração em que eu cheguei a ver com os meus olhos aidéticos sendo curados dentro dos cultos ali na cidade de Brasília, em uma igrejinha que meus pais dirigiam, chamada Fornalinha. Eu venho de uma geração em que ladrões, salteadores, estrupadores, homens maus e perversos que tinha na comunidade, foram e entravam dentro das igrejas, levantavam-se as mãos, aceitavam Jesus, mesmo que eles fossem presos, eles iam para a cadeia, glorificando o nome do Senhor, e quando saíam da cadeia, eram pregadores da palavra. Eu venho de uma geração em que os casamentos não tinham coaches familiares, em que os casamentos não tinham casados para sempre, em que os casamentos não tinham psicólogos, terapeutas familiares, não tinha nada disso. Havia uma única coisa: o temor do Senhor, o amor ao Senhor, a honra pela palavra que o Senhor, que tinham se dado diante do altar. E havia pastores que intercediam pelos casamentos, e os casamentos não eram destruídos. Ah, pastor, mas essa mesma geração sua foi uma geração de muitos homens que foram lançados no inferno pela religiosidade. Eu sei, mas mesmo que a religiosidade matasse um ou outro, mas na grande maioria, as pessoas criam no Evangelho de Cristo Jesus. Este foi o Evangelho na qual eu fui criado, aonde a minha fé foi estabelecida e aonde se gerou aqui dentro do meu coração algo que nunca mais arrancou. Mesmo que eu possa ter afastado do caminho, mesmo que eu possa ter me perdido ao longo da jornada, mas a palavra veio de encontro ao meu coração e produziu esperança, porque somente Deus é o único caminho, a única verdade que nos conduz ao céu.
Esta foi a verdade que entrou em mim, e esta é a verdade que entrou no seu coração. E aí eu começo a fazer uma autoanálise do que eram as igrejas antigamente, das igrejas que se abriam pelas madrugadas para oração, das igrejas em que aquelas mulherzinhas, aquelas senhorinhas dos cabelinhos amarrados, os cocozinhos, aquelas irmãzinhas do cabelos brancos, do círculo de oração, da tarde de oração, da tarde da bênção, aquelas mulheres que se doavam com os joelhos, as rótulas dos joelhos eram pretas, de tanto orar. Era uma geração que não enfrentavam as lutas com a boca, com os braços e com o medo, mas enfrentavam as lutas e as provações com a oração. Eu venho de uma geração de homens e mulheres que não tinham medo de Satanás, que não tinham medo de demônios se manifestar na igreja, não tinham medo. As pessoas esperavam o demônio manifestar e corriam todos para cima e clamavam ao Senhor e expulsavam em nome de Jesus, e o demônio saía. Ninguém interrogava demônio, ninguém parava e dava o microfone para Satanás para saber de onde ele vinha, o que estava fazendo, como é que ele... Todos sabiam que a missão de Satanás era matar, roubar e destruir, e a única coisa que ele veio foi isso fazer. E o que Jesus Cristo veio fazer? Desfazer com todas as obras de Satanás. E a gente dizia: sai em nome de Jesus Cristo, e o demônio saía. Agora hoje, quando o demônio manifesta na igreja, as pessoas correm para cima e falam: chama o psicólogo para ver o que está acontecendo, essa pessoa está atormentada. Chama alguém aí que tem um entendimento melhor, porque isso não é normal, essa pessoa deve ter algum problema de cabeça. Nós estamos vivendo uma geração, irmãos, em que os doentes vêm para a igreja, não é para receber o milagre, é para as pessoas olhar para ele e ficar: meu Deus, tadinho dele, oh meu Deus, está morrendo. Oh meu irmão, sabe o irmão que estava aqui tantos meses aqui dentro da igreja, morreu, irmã, morreu. As pessoas vêm para a igreja, não é mais para receber milagre. Os casamentos vêm para a igreja, não é mais para ter restauração. Os casamentos vêm para a igreja para o pastor dar uma direção e falar: olha minha irmã, permanece firme, mas se esse homem não se converter, Deus vai te dar um homem que te ama, que te respeita, que cuida de você, que cuida da sua casa. Deus vai mudar a história da sua vida. Antigamente era dito assim: Deus vai salvar o seu esposo, Deus vai mudar a vida dele, e vocês dois vão estar na presença de Deus. Antigamente as pessoas diziam: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Hoje as pessoas dizem: meu irmão, se não for filho da salvação, não tem problema, continua só orando, porque tem gente que não é para ser salvo não, tem uns que não é fruto da salvação não, tem uns que vão ouvir a palavra, mas não vai ser salvo. Irmãos, como pode o evangelho hoje ter uma conotação diferente do que tinha antes? Como é que o evangelho hoje já não tem a mesma eficácia de antigamente? Aí você me diz: pastor, então o evangelho mudou? Não! O evangelho de Cristo Jesus continua sendo o mesmo, mas nós mudamos o nosso conceito de crer no evangelho, de confiar no evangelho, de aceitar o evangelho, de viver o evangelho. Nós mudamos a nossa forma de ser diante de Deus. Eu venho de uma geração, irmãos, que a AIDS, mesmo que não tivesse cura, que até hoje há centenas de anos aí não tem cura, mas que as pessoas criam que Jesus pode, ou poderia, curar a AIDS. Mas agora elas dizem assim: não, meu irmão, procura um médico, um tratamento, toma os coquetéis, que você vai andar perfeito, não vai ter problema, ninguém nem vai saber que você é aidético, só se você falar. Aí eu te chamo a sua atenção. Qual é o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus? Será que é o evangelho que nós estamos vivendo hoje? Um evangelho que as igrejas estão fechadas porque não tem poder de Deus? Porque antes elas nunca se fecharam, porque o poder de Deus era constante dentro delas. Existiam homens e mulheres corajosos e que criam no poder da palavra.
Existiam homens e mulheres destemidos, que não temiam a morte, não temiam o governo, não temiam a polícia, não temiam ladrão, não temiam o mal, não temiam nada. Hoje os cultos terminam mais cedo, para as pessoas voltar mais rápido para casa, para não correr risco, porque mais tarde os ladrões estão na rua. Irmãos, tem que pegar o último ônibus. Antigamente as pessoas se esqueciam de ônibus, terminava o culto 1h da manhã, 2h da manhã, ia a pé para casa, atravessava as favelas perigosas e não tinham problemas, eram invictos do mal, eram imunes às malignidades do mundo. Mas hoje as pessoas já não são imunes, nenhuma gripe cotidiana. E agora, quando surge um vírus, as pessoas se trancam dentro de casa, já não cumprimentam mais as outras com a paz do Senhor, apenas colocam o bracinho ou o cotovelinho, ou dão um murrinho, mas não pegam mais nas mãos. Pastor, mas isso é para a gente ter vigilância, é para a gente ter cuidado, meu irmão, senão isso é contagioso, isso pode matar meu pai, minha mãe, meu filho, minha avó, minha tia. Deixa eu falar uma coisa para você, eu não estou falando para você ir contra as autoridades, as advertências, eu não estou falando isso, mas você se trancafiar dentro de casa com medo, desesperado, com medo da morte, angustiado, não fala com ninguém, não fala com o pai, não fala com a mãe, não fala com os tios, não fala com os avós, não visita mais ninguém, não sai mais os pastores, não sai mais nas casas para evangelizar, para visitar, porque as pessoas não recebem e muitos não querem ir por medo de poder se contaminar. Qual é o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador? Qual é o verdadeiro evangelho que liberta a nossa vida? É o evangelho que a gente tem vivido hoje? Ou é este evangelho que está dentro desta palavra? O que me chama a atenção é o que eu vou ler para você aqui agora. Apocalipse 2, versículo 4, nos diz da seguinte forma, preste atenção: tenho, porém, contra ti. Sabe contra quem ele está falando aqui? Contra esta igreja de hoje, contra estes pastores de hoje, contra estes crentes de hoje, contra estes homens e mulheres que se intitulam cristãos nos dias de hoje, contra estes que levam a Bíblia debaixo do braço, mas não levam no coração, contra estes hoje que até dobram os joelhos, mas não crê na oração que fazem, contra estes hoje que até jejumam, mas fazem, ao invés de um jejum, fazem um regime para perder peso e dizem que estão consagrando. Este jejum de hoje, da novela, da televisão, do WhatsApp, o jejum da Coca-Cola, o jejum do chiclete, o jejum da pipoca, o jejum do sorvete, o jejum da não sei o que. Esta é a igreja hoje. Ela estipulou o evangelho que ela deve viver, e o evangelho que ela deve viver é um evangelho que não crê, que não confia, que não acredita, que não tem fé, que não tem poder, que não tem milagre, que não tem prodígio, não tem maravilha, que tem palavras lindas, tem palavras persuasivas tão maravilhosas, que a gente chega e fica assim: meu Deus, esse cara é um doutor na palavra. A gente começa a olhar os homens pregando hoje, coaches tão maravilhosos na palavra, com tanto conhecimento que mexe com a nossa alma, mexe com o nosso coração, até as lágrimas vêm nos olhos, mas que não muda a vida, que não gera esperança, que não traz poder de Deus na sua vida, que quando chega numa pandemia dessa faz você ficar trancafiado dentro de casa e começam-se as discussões nas redes sociais. Esse pastor quer abrir a igreja dele porque ele quer dinheiro, esse pastor quer abrir a igreja dele porque ele está endividado, esse pastor quer abrir a igreja dele para mostrar que ele tem, que é poderoso, que não é. A gente tem que ter no mínimo sanidade mental, para não conduzir as pessoas ao precipício, à morte. Irmãos, pelo amor de Deus, eu não consigo mais compreender, e às vezes me faz assim um entendimento, fala: meu Deus, eu vou parar de fazer as lives, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais pregar nas igrejas, eu não quero sair, porque os pastores não aceitam essa palavra, os crentes não aceitam, e começam a falar: esse cara é um louco. É igual a gente fica vendo aqui na live. Antes das pandemias, as lives aqui davam 60, 80 mil, 8 mil visualizações, era aquela coisa absurda, aquele tanto de gente olhando, participando e tal, aquela coisa. Quando veio a pandemia, o povo sumiu,
o povo não crê, parece que o vírus contamina até pela tela do celular. Eu não sei se foi a descrença, ou se foi a falta de esperança, ou se foi o medo, ou se foi a dúvida. Eu não sei o que gerou no coração das pessoas, mas elas já não querem mais crer nessa palavra transformadora. E o que me leva a entender que Deus fez com que o mundo inteiro saísse de dentro de 4 paredes para ter um verdadeiro encontro com Deus. Deus arrancou a igreja dentro de 4 paredes, que estava firmada em líderes, que as pessoas já creem só na palavra daquele homem. Aquele homem diz que isso, diz aquilo, ó, dá dinheiro, faz isso, faz aquilo, as pessoas fazem. Ó, se você fizer isso, você vai ser liberto. Se você fizer aquilo, você vai ser curado. Se você fizer aquilo, você vai receber. Se você procurar um médico, um tratamento, Deus vai usar as mãos dos médicos para te curar. E aí você traz aqui o testemunho para nós contarmos que Deus te curou. A gente começa a ver, meu Deus, qual é o verdadeiro evangelho, o da palavra ou dos homens nos dias de hoje? E aí a Bíblia vem e diz assim: tenho porém contra ti, apesar do zelo deles, dos homens atuais, algo está errado, algo está acontecendo de errado na vida deles, na vida dos líderes, na vida das igrejas, na vida dos homens e na vida de nós crentes no dia de hoje. Aí diz assim: tenho porém contra ti, que deixaste, ele não abandonou, ele não desprezou, ele não desistiu, né? Mas tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Lá em João, 1 de João, o capítulo de número 4, versículo 19, diz o quê? Nós amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Então nós deixamos este primeiro amor, o amor de Cristo Jesus. O que está acontecendo hoje é que nós estamos amando mais o ministério que nós congregamos do que a Deus. Nós estamos amando mais os cantores, os pregadores, os preletores, os pastores, os bispos, os apóstolos, os homens, do que a Deus, do que a Jesus e o Jesus crucificado. Aí eu encontro aqui, olha, aqui não está falando que perdeu o primeiro amor, mas que deixou o primeiro amor. Após deixar o primeiro amor, nós perdemos a comunhão com Deus. O primeiro amor refere-se a um afastamento da cruz. Nós abrimos mão de Jesus e Ele crucificado, e isso é tão sério que conduzirá a nossa igreja, o nosso povo, conduzirá essa geração de crentes à ruína, a menos que haja arrependimento e voltar à prática das primeiras obras. Preste atenção. O início dessa mensagem começou assim: volte ao lugar aonde caíste, volte ao início de tudo, volte ao princípio de todas as coisas, aonde você começou a sua caminhada para com Deus, para que você possa entender esta mensagem. Versículo 5, aí vem a resposta: lembra-te, pois, de onde caíste. Isso significa que caíram de quê? Caíram da graça de Deus. O que significa que nós, ou todos nós, havíamos deixado de depender de Cristo Jesus e da cruz. O que está acontecendo na igreja hoje? Que o poder foi embora, que os milagres não acontecem, que os demônios não manifestam, que não tem cura, milagres, prodígios, maravilhas, restaurações, que não há mais manifestações reais e visíveis da presença de Deus dentro dos templos, é porque se afastaram da graça, deixaram a cruz de lado, se esqueceram, abriram mão. Lá em Gálatas 5, versículo 4, Gálatas
5, versículo de número 4, diz assim, preste atenção. Olha o que a palavra de Deus diz aqui: separado estais de Cristo. Isso aqui é uma afirmação assustadora, e se refere a qualquer pessoa que tem como objetivo de sua fé algo que não seja Cristo Jesus e a cruz dele. Isso aqui está estampado na vida da igreja de hoje. Separados estais de Cristo, vós os que justificais pela lei. Procura a justificação pela lei. Da graça tendes caído. Caiu da posição da graça, o que significa que o crente confia em outra coisa que não seja a cruz. Isso de fato significa apostatar-se da fé. As pessoas já não creem mais em Cristo Jesus e na cruz. As pessoas já não creem no verdadeiro evangelho. As pessoas já não vivem a verdade deste evangelho de Cristo Jesus e a cruz. A gente ouve tantas pregações nas igrejas, conta-se a história de Jonas, de Isaac, de Jacó, de Abraão, de Levi, de Neemias, de Jó, histórias de tantos homens que se passaram na história da humanidade, mas se esqueceram que o resultado do evangelho é Cristo Jesus e Ele crucificado, aquele que morreu por mim, por você, aquele que entregou a sua vida no alto do Calvário para que através da sua morte nós tivéssemos vida. Hoje, o Espírito Santo de Deus vem ao meu coração e traz essa palavra, e ao trazer essa palavra, eu levo essa palavra a você, e diz assim: lembra-te, pois, aonde caíste, e arrependa-te. Caiu da onde? Caiu da graça, se afastou da presença de Deus, deixou de confiar em Deus, deixou de crer em Deus, deixou de entregar a vida a Deus, deixou de ser Deus, e Jesus Cristo, centro do seu coração, o centro do evangelho. Arrependa-te e pratica as primeiras obras. Sabe o que é isso? Voltar para a cruz de Cristo. Quando não virei brevemente a ti e tirarei o teu catiçal do lugar, se não te arrependeres. Preste atenção, igreja do Senhor Jesus. Cristo Jesus é a fonte de luz, mas a cruz é o meio que nos leva à presença de Deus. Eles devem voltar para Cristo, eles devem voltar para a cruz. Nós devemos voltar para a cruz de Cristo. Caso contrário a isso, a luz do evangelho será tirada do meio de nós. E sabe o que é que está acontecendo? A presença do Espírito Santo de Deus está fora dos nossos templos, está fora das igrejas nas quais temos enfrentado. Hoje já não é mais uma pregação feita, é stand-up. É um pregador que vai dar um stand-up hoje, vai trazer uma palavra motivacional. Um coach vai trazer uma palavra motivacional para a igreja, vai trazer esperança, vai trazer confiança, vai dar direção, vai dar orientação, vai dar diretriz. E a glória de Deus ficou de fora. E sabe o que está acontecendo hoje? Deus está trazendo a igreja de volta para a presença dele. Irmãos, sabe o que é o verdadeiro poder do evangelho? Sabe o que é o verdadeiro poder de Deus na vida de um crente? É quando nós pegamos a história de Reis, é quando nós pegamos os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Samuel, é quando nós pegamos os profetas Elias, Eliseu, é quando nós pegamos Micaías, é quando nós pegamos os profetas que tinham livre acesso aos céus, que falavam com Deus e Deus os ouvia, e a resposta de Deus era dita a eles, e eles ouviam a voz de Deus e levavam a voz de Deus para o povo. Eram aqueles homens que destemidamente chegavam diante do povo, diante dos governantes, diante
diante das autoridades, não importava se as autoridades aceitavam ou não, se alegravam ou não, se criam ou não, mas eles chegavam e falavam a verdade, e a verdade que era dita se cumpria. Hoje, alguém chega para mim e diz assim: olha, meu irmão, acredita, Deus vai abrir as portas para você. A palavra de Deus diz que você vai viver uma vida de vitória. Mas aí sabe o que acontece? Ele vai e finaliza: se a sua fé assim for, vai cumprir. Mas não diz assim: assim diz o Senhor. Amanhã pela manhã vão bater a sua porta, e quando você abrir a sua porta, alguém vai lhe entregar algo que vai mudar a história da sua vida. O evangelho de hoje é apenas palavras, mas sem ação. Nós vemos homens entregando palavras lindas, maravilhosas e batendo nas costas: Deus vai mudar a sua história. Mas ele sai de dentro dos templos com as suas bolsas carregadas, ou com a sua conta com uma excelente transferência, vai embora para sua casa, comer nos melhores restaurantes, morar nos melhores palácios, viver as melhores vidas, e você volta para casa com um cardenete nas mãos, ou com um envelope nas mãos, com um compromisso do sacrifício que você fará para receber o seu milagre. E aí você faz o sacrifício, aí você ora todo dia, mas a palavra daquele homem não acontece em você, porque não foi Deus que falou. Ele não tem compromisso com Deus, ele apenas está recitando textos que nem ele mesmo acredita nessa palavra. Por que ele não acredita? Não é porque a palavra não é verdadeira, é porque ele se afastou da cruz de Cristo. O que nós estamos tentando dizer? Na última live que eu fiz aqui, o Espírito Santo de Deus me tomou com indignação tão grande. Irmãos, aonde estão os profetas verdadeiros? Aonde estão os homens para guiar a igreja do Senhor nesses últimos dias? Aonde estão aqueles homens que dizem assim: não vai chover, e durante 3 anos e meio não chove, e agora ele diz: abram-se os céus, e que caia a chuva dos céus, e diz: prepare, rei, a chuva vai descer, corra antes que ela te pegue no caminho. E a chuva veio, e a chuva desceu, e regou a terra, e fez milagres, prodígios, maravilhas. Aonde estão os homens que oravam e fogo do céu caía? Aonde estão os homens como Eliseu, que após ter feito um grande milagre na vida daquela mulher, da mulher sunamita, ele entra na casa daquela mulher, o filho daquela mulher que ele, usado por Deus, declarou que ela teria, o filho estava morto. Ele entra dentro daquela casa, Deus fala com ele, deita sobre o menino, coloca as mãos sobre as mãos dele, a boca sobre a boca dele, o nariz sobre o nariz dele, os olhos sobre os olhos dele, e fica ali por alguns minutos. Aí Eliseu levanta, Eliseu sai, anda dentro da casa, aflito, desesperado, preocupado. A Bíblia diz que ele ficou andando dentro da casa, e Deus fala de novo: volta lá e faça a mesma coisa. E quando ele voltou, o menino deu 7 espirros, e após o 7º espirro, o menino ressuscitou e voltou à vida. Aí aquele homem pega e fala com Geazi: vai lá e chama a sunamita, chama a mulher, porque o filho dela está vivo. E sabe o que aconteceu? Aquela mulher vem correndo, e na hora que ela entra no quarto, a primeira coisa que aquela mulher faz, ela não corre para o filho, ela não agarra o filho, ela não pega aquilo que foi o resultado do milagre, não, ela corre para os pés do profeta, se lança nos pés do profeta e agradece ao profeta e a Deus por aquilo que ele tinha feito como um milagre na vida dela. Sabe qual é o mal da igreja hoje? É que não existem profetas verdadeiros, mas também já estão se perdendo os verdadeiros cristãos que têm temor e gratidão por aquilo que Deus tem feito. Você vai à igreja, ora e pede o carro, você recebe o carro, depois você não volta para a igreja para agradecer primeiramente a Deus pelo carro. Não, você entra no carro e vai fazer uma viagem. Por último você lembra: rapaz, eu tenho que ir lá para dar um testemunho do que eu recebi. Você pede a restauração do seu casamento, aí o restauração vem, ao invés de você correr para a igreja antes, você vai para a lua de mel. Você vai viajar, passear, correr, aproveitar, virar os avessos. Aí depois você volta para dizer assim: Deus foi bom, olha aí a bênção aqui que Deus deu de volta. Você pede a casa,
Ele dá. Aí você entra para dentro da casa, vai fazer uma reforma, vai pintar, vai consertar, vai fazer, vai mexer, vai fazer milhões de coisas. Aí depois, por último, você vai lá na igreja para dar o testemunho da casa que você recebeu. Irmão, sabe qual é a diferença? É que a igreja de hoje está apegada nas coisas deste mundo e desligada, desconectada da fonte dos milagres a ser realizado para nós, chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus. A palavra que o Espírito Santo de Deus me traz aqui nesta noite a você é que nós devemos mudar e voltar à prática das primeiras obras, aonde você dobrava o joelho e chorava na presença de Deus. Não chorava pelos problemas que você está enfrentando, mas pela alegria, pelo gozo, pela paz, pelo prazer de ter a Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da sua vida. Sabe o que Deus está fazendo agora? É preparando para que esta geração encontre homens como Eliseu, como Elias, como Jeremias, como Isaías, como Ezequiel, como Samuel, homens como Isaías, como homens que tiveram intimidade verdadeira com Deus, para abrir a sua boca e dizer: vai chover e chove, vai ser curado e é curado, o leão não vai comer e não é devorado, o fogo não vai queimar e não é queimado, vai morrer e a morte bate na porta. Deus está para levantar homens que, quando a morte estiver na panela, assim como aqueles profetas, aqueles jovens profetas estavam famintos, e chega para Eliseu e pede: nós estamos com fome. E aí o profeta fala: olha, vá lá e recolhe algumas ervas e coloca na panela, acende o fogo e serve a sopa para todo mundo. Aí um deles vai lá desavisado e pega qualquer erva daninha e coloca ali dentro e corta, pica e joga na panela. Quando eles vão comer, um deles diz: profeta, a morte está na panela. Sabe o que o profeta fez? Não pegou e mandou jogar a sopa fora, não. Se fosse nos dias de hoje, caiu uma barata na panela, joga fora, porque senão vai contaminar todo mundo. Lá estava ervas daninhas, venenosas, que mataria todos aqueles jovens. Mas sabe o que o profeta faz? Estende a mão, consagra, e a morte vai embora, e todos eles comem, ficam satisfeitos e abençoados. O que falta é homem de Deus para isso, e o que falta é igreja de Deus para buscar verdadeiramente com fé e crer no milagre. Se fosse nos dias de hoje, alguém ia falar assim: não tirou a barata não, então nem vou comer, meu irmão. Deus que me livre, você vai contaminar todo mundo. Não crê mais no poder da oração, não crê mais no milagre, não crê mais na profecia, não crê mais na autoridade de Deus, não crê no ressuscitar de mortos, não crê no expulsar de demônios, não crê em manifestações reais do poder de Deus, em falar línguas estranhas, em visões, revelações. Ninguém crê mais em nada. É por isso que não acontece mais nada. Sabe por que também não acontece? E as pessoas não creem? Porque já não existem homens verdadeiros. É uma falsidade. Alguém chega para você: ó, seu casamento vai ser restaurado, e não é. Você vai receber esse milagre, não recebe. Você vai viver essa maravilha, e não tem. Profetas mentirosos que profetizam apenas palavras persuasivas de sabedoria humana. Profetas enganadores que não creem nem eles mesmos no milagre. Profetas de bancarrota que estão buscando apenas satisfação própria e condições financeiras para viver uma vida melhor e para ficar famosos diante do povo, mas que não têm intimidade com Deus, poder de Deus, autoridade de Deus, e vivem se levantando uns contra os outros, destruindo o reino que não é deles, mas é do Pai, o Deus Todo-Poderoso. Mas existe um ai muito grande para a vida destes homens. E o que eu peço a Deus é que Deus abra os meus olhos, assim como abra os seus olhos, abra os meus ouvidos, assim como abra os seus ouvidos, abra o nosso coração para que nós possamos entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. A palavra vem de encontro à sua vida agora. Renove a sua mente no poder do Evangelho. Entrega a tua vida ao Senhor. Volte à prática das primeiras obras. Tenha um encontro com aquele que pode, com aquele que quer, com aquele que vai mudar a história da sua vida.
em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua casa com toda sorte de bênção. Não me deixe esquecer Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Aleluia, Jesus. dos teus braços de amor. Deus, não me deixe esquecer dos teus braços de amor. Não me deixe esquecer, Senhor. Que por mim se entregou. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu senti a tua presença. Queremos sentir a tua presença, Senhor, De uma forma especial. de uma forma especial. Hoje eu sinto saudade, Senhor. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Aleluia. Eu quero voltar, Senhor. Quero sentir outra vez. Eu quero sentir o Senhor outra vez. Quero me apaixonar. Eu quero me apaixonar, Senhor. Como da primeira vez. Eu quero me apaixonar como da primeira vez. Eu quero voltar a sentir a tua presença. Eu quero poder dobrar os meus joelhos diante de um Deus vivo e poderoso. E que este Deus ouça o clamor da minha alma. E que este Deus mude a minha história. E que este Deus mude a história deste homem e desta mulher que está ouvindo. Oh Deus, eu busco a tua face nesta manhã, nesta noite, nesta madrugada. Ao buscar a tua face, nos primeiros minutos deste dia, é para que o Senhor atenda ao clamor da nossa alma, para que o Senhor estenda as tuas mãos em favor da nossa vida e traga, Senhor, a alegria do reencontro com o Senhor, a paz, a salvação, a transformação, a mudança de vida, o caráter transformado, a alegria do Senhor. Oh Deus, traga sobre nós algo diferente, traga sobre nós algo surpreendente. Traga, Senhor, algo, Senhor, que mude a história da nossa vida. Levante homens e mulheres com compromisso com a verdade. Arranca do nosso meio os charlatões, os enganadores. Arranca as máscaras dos homens malignos que têm usado do Evangelho como um trampolim para as suas proezas, para o seu bel prazer, para a sua satisfação própria. Homens que têm usado do conhecimento da palavra para destruir uns aos outros, para calúnia, difamação, perseguição do povo de Deus. Deus, o que eu peço aqui nesta madrugada deste dia é que o Senhor manifeste a tua glória na vida deste homem e desta mulher, gerando a fé, a esperança, para que eles possam viver a glória do Senhor, que eles sejam imunizados contra todos os dardos e flechas inflamados de Satanás, que eles possam crer que a palavra que nos cura, que a palavra que nos liberta, que a palavra que nos salva não vem de homens, mas vem do Senhor. Que o Senhor levante homens compromissados com a verdade, para dizer às autoridades deste mundo o que elas devem fazer, para dizer à igreja deste mundo o que ela deve fazer, para levantar homens corajosos que digam que vai haver cura e que haja, para levantar homens com palavras verdadeiras, para dizer de libertação e seja libertos, para dizer transformação de vida e haja transformação, para dizer libertação e haja libertação, para que haja prodígios, maravilhas em nossos meios, ó Deus, em nossas igrejas, em nossas famílias, em nossas casas. Ó Deus Todo-Poderoso, atenda o clamor da nossa vida, atenda o clamor da nossa alma. Olha para a vida da irmã Noêmia, para a vida da irmã Cláudia Régia, para a vida da Débora Penha, para a vida do irmão Paulo Walker, do irmão Orineu, para a vida da irmã Rosa, para a vida da irmã Laiane, para a vida da irmã Judite, para a vida da irmã Maria Amélia, para a vida da irmã Rosângela, para a vida de todos estes homens e mulheres que estão conectados aqui conosco, buscando a tua face, a vida da irmã Nilda. Senhor, que o Senhor possa mudar a história dessas pessoas, para que elas possam experimentar verdadeiramente qual seja a boa, a perfeita,
e agradável vontade do Senhor para a vida delas. Deus, em nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo, teu filho amado, eu clamo ao Senhor, eu peço ao Senhor para que o Senhor venha fazer algo surpreendente, algo transformador na vida de cada um dos teus filhos. Muda a história da tua igreja. Deus, nós viemos orando há quanto tempo o Senhor levantou a tua igreja para orar pela nação brasileira, e hoje nós vemos que o resultado das nossas orações é o livramento que o Senhor está dando a esta nação, o livramento desta malignidade, deste vírus que está contaminando o mundo. O livramento é sobre essas autoridades, estes políticos que exerceram cargos, que foram postos pela população brasileira, mas que não honram a população, que não respeitam as autoridades, que não respeitam as leis e que não fazem das leis uma justiça, mas uma imoralidade para eles próprios viverem. Oh Deus, eu te louvo, porque assim como eu e esta pessoa que está aí do outro lado estiveram e estão orando pela nação brasileira, porque nós somos brasileiros, e como brasileiros nós viveremos e veremos a glória do Senhor aqui nesta nação, sobre a vida do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Oh Deus, não é um ministro que muda a história da humanidade, não é um presidente que muda a história da humanidade, mas é o Senhor na vida de um homem que se coloca à disposição para fazer a tua vontade, que pode fazer grandes feitos. E é o que eu peço ao Senhor, que a justiça do céu se cumpra na terra, sobre a vida do nosso presidente, da sua casa, da sua família, sobre a vida do vice-presidente, da casa dele, a família, sobre a vida do Senado Federal, cada deputado da Câmara Federal, dos 81 senadores, dos 503 deputados, ó Deus, dos 22 ministros de seus ministérios, da PGR, do Procurador da República, dos ministros do STF, dos 11 ministros do STF, ó Deus, sobre 5.570 prefeitos e vice-prefeitos, 56 mil vereadores. Ó Deus, são estes homens que constituem as leis e que promulgam, que fazem essas leis serem eficazes nesta nação. Mas, ó Deus, existem 27 senadores, e dentre eles vários se levantaram contra as leis, se levantaram contra a justiça, se levantaram contra o governo. E Deus, quem é o homem para ser um opositor à tua vontade? Com a autoridade que há no nome de Jesus, nós declaramos: haverá um novo tempo para a igreja do Senhor nesta terra, haverá um novo tempo para a igreja na nação brasileira, haverá um novo tempo para a igreja em Israel, para a igreja nos Estados Unidos, para a igreja na China, no Japão, no Iraque, em todos os países do mundo. Haverá um novo tempo para o povo de Deus em toda a terra nacional e em todo o planeta Terra, porque haverá um tempo em que se levantarão homens da verdade para a prática da verdade, e a verdade chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ó Deus, manifesta a tua glória sobre nós, manifesta o teu poder sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa parentela. Ó Deus, acampa os teus anjos dentro e fora dos nossos lares, das nossas famílias. Ó Deus, muda a história da igreja, que quando as igrejas, os templos voltarem a ser abertos, não sejam mais como dantes, que as pessoas não vão ali mais pelos lugares acolchoados ou maravilhosos, pelos lugares aconchegantes que sejam, ou pelos líderes deles, mas que eles voltem para a tua presença, porque nesta hora nós estamos vendo que os líderes nos abandonam, que os homens viram as costas para nós, que aqueles que esperamos, o governo, as autoridades, se voltam contra nós. Nós estamos vendo homens que são aplicadores de lei, fazendo leis contra o justo, e a tua palavra diz que ai daqueles que colocam fardos pesados sobre os homens ou sobre as ovelhas que nem eles mesmos conseguem suportar. Nós estamos vendo aí as autoridades falando para ficar em casa e elas estão na rua. Nós estamos vendo os repórteres mandando ficar em casa e eles estão andando na rua. Ó Deus, que justiça injusta é esta? Ó Deus, mostra a justiça do céu aqui nessa terra, nas nossas autoridades, no Senado Federal, na Câmara, nos governadores, nos senadores, nos ministros, ó Deus, nos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, nos delegados, promotores, oficiais de justiça e juízes. Mostre a verdadeira justiça para esses homens, diante de uma
Ó Deus, política tão imunda, e diante de uma mídia tão imunda, e diante de uma série de homens que querem levar o conhecimento das pessoas uma tragédia ao invés da verdade, que hoje, ó Deus, são os repórteres, as televisões, as redes sociais. Olha para nós e faça justiça em nosso meio, e que em tudo o teu nome seja glorificado, e que em tudo o teu nome seja engrandecido, e que em tudo o teu nome, apenas o teu nome, seja exaltado. Ó Deus, toma a vida deste homem e dessa mulher nas suas mãos, e que o teu nome seja glorificado na vida dele e através da vida dele, na casa dele, através da casa dele, nos negócios dele, na família dele, na vida financeira, física, material, sentimental, na vida conjugal deste homem e dessa mulher. Muda a história e glorifica o teu nome sobre nós, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Nós queremos voltar ao primeiro amor, nós queremos voltar ao primeiro amor, queremos voltar ao início de tudo e encontrarmos contigo, Senhor, em nome de Jesus, porque eu sei que a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus, e o sangue de Jesus Cristo tem poder. Glória a Deus ao Pai, glória a Deus ao Filho, glória a Deus ao Espírito Santo. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que em tudo e em todas as coisas o nome do Senhor seja glorificado na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe sua casa. Irmão Tiago, irmã Aristélia, irmão Orineu, irmão Paulo Ock, irmã Cleusa, irmã Cláudia Régia, irmã Noêmia, irmã Nilda, irmã Esmeralda. Que Deus abençoe a todos vocês com toda sorte de bênção, que vocês tenham uma noite abençoada, um fim de semana de grandes realizações e conquista. E faça isso, volte ao primeiro amor, volte ao início de tudo, o lugar onde você encontrou aquele que mudou sua história e aquele que vai mudar a sua vida, aquele que vai te permanecer, te colocar de pé, imunizar o seu corpo, a sua mente, a sua alma, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe irmã Josefa Ora, Deus abençoe irmã Esmeralda Siqueira, que Deus abençoe você, povo de Deus. Shalom Adonai a todos. Aleluia. Ao primeiro amor eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Irmã Vera Lúcia, Deus abençoe. Irmã Edna de Andrade, Deus abençoe vocês com toda sorte de bênção. Um abraço, a paz do Senhor Jesus Cristo. Fica com a bênção dele na sua vida, no seu lar e na sua casa, em nome de Jesus.